Capítulo 19. Revisões da vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Fantine, desarvorado, recordou-se num átomo da casa rústica que possuía na praia e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem junto do carro acolhedor na poltrona traseira. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a que tantas vezes se reportara a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão no gesto de carinho. Percebia-lhe a dor de pai. Ele fitou-a pelo véu de pranto e disse apenas: "Entende como sofro?" "Acalme-se", sussurrou Evelina compassiva. "Somos agora mais irmãos." Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto à banalidade da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. Lembrando-se-lhe as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. "Caio, às vezes cismo, indagando de mim mesma se você não é apaixonado pela memória de sua esposa." "Eu?" Era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. Não era má. "E você não tem saudades? Não a sente no coração?" Caio riu-se e mofou. "Não tenho vocação para conviver com os mortos." "Não digo isso. Quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina está morta para mim, muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Em muitas ocasiões surpreendo-me ao analisar o retrato. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor." "Sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem suas sequências. Primeiro a paixão, e muitas vezes depois o desinteresse." "Mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou?" "Você quer saber?" "Sim." "Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe vi os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se desfez para mim, pesado demais. Nos últimos tempos de vida, era mulher rezadeira e chorona. Ao fim da risada franca, o remédio era inventar viagem para estar com você." A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com denodo semelhantes irreverências. Vera, dando a ideia de que não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversa perguntando: "Caio, não poderemos por nossa vez sonhar com uma casa enriquecida de filhos?" Ele lançou-lhe rápido, mas expressivo olhar furtado ao volante e contestou: "Depende." "Depende de quê?" "Quanto a casar, sei que nos casaremos. Mas pense, Vera. Negócio de criar filho não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja. Aquelas manias, aquelas crises." Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado, a se lhe projetarem na mente? Partindo à retaguarda, Serpa contrapôs:
Que me diz de seu pai? A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara morto em condições idênticas à senhora Serpa, mas, temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: meu pai era homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como sendo meu irmão. Que lhe teria marcado o fim? Operou-se de muitas verrugas com importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavucar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou tétano, isso mesmo. Psiquicamente, como era ele? Um jovem muito inteligente e às vezes folgazão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Compreendo que ele teria tido por você uma afeição toda especial. Filha única, engana-se. Meu pai de certo que me estimava, mas era correto de muitas atitudes, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa. A não ser a criatura providencial, do ponto de vista econômico, que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia em que se sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que necessitei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso. Pelo menos era o que dizia. Nunca pude contar-lhe nem mesmo os meus problemas de colégio. Fantine escutava, acusando-se humilhado, abatido, a confessar para si próprio que daria tanto que fosse possível, a fim de voltar atrás, de modo a ser para a filha o pai afetuoso e vigilante que não buscara ser. O diálogo, porém, prosseguia. Certamente, em compensação, você contou com carinho materno. Também não. Desde cedo percebi que minha mãe era irritadiça, desanimada. Gosta de estar só, e conquanto não me negue atenção, até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem? Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. O infeliz chegava a perceber? Tornou Caio, galhofando. Acredito que não. Como explica você a perturbação da velha depois que ele se foi? Não será isso a dor de perdê-lo? Duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se odiasse as ocultas. Queimou-lhe os objetos de estima, quebrou o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora é como sabemos. Recusa tratamento, isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha situação. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava cursos às lágrimas. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Enquanto os dois desencarnados se identificavam sobre rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada no ponto terminal. A casa singela, docemente iluminada dentro da noite. Excitado, mas cauteloso, Fantine instalou Evelina em sítio vizinho, de vez que,
assim como sucedera com ela própria, expressou o desejo de consultar-se a sós no ambiente doméstico. Depois disso, decidiria quanto à viabilidade de colocá-la na rota familiar. A posição de Vera junto à serpa não lhe encorajava de imediato um avanço a dois. Evelina concordou. Aproveitaria o ensejo para orar, refletir. Fantine, emocionado, penetrou o reduto que lhe falava tão alto à memória. Na sala, tudo como deixara. A mesa e as cadeiras sussurradas que ele mesmo trouxera da residência de Vila Mariana, os apetrechos de pesca, o armário de louça velha, os quadros humildes a pendurarem nas paredes. Registrou um pranto de comoção, o calor de outro tempo. A pequena distância enxergava o dormitório da filha, em que ele e o advogado se ingressavam à animada conversação, mas ali, a 2 passos, rente a ele, quase tateado o aposento em que tantas vezes repousara ao lado da companheira, aspirando as aragens marinas. O relógio marcava alguns minutos, além das 9 da noite, que surpreenderia por trás da porta cerrada. Indagava-se inquieto. Elisa doente? Desanimada? Rememorou as lições recolhidas de amigos, na moradia espiritual que lhe chegava refeito para facear qualquer surpresas, e orou. Pediu forças à divina providência. Queria rever a esposa com distinção e dignidade. As alegações da filha no automóvel ditavam-lhe prudência, atenção. Acalmava-se ali para não queixar-se, e sim para agradecer, ajudar, querer bem. Ansiava servir. Com essa disposição, transpôs-se o limiar e encontrou-se dentro da câmara, que conhecia em todos os escaninhos. Jamais faria ideia do quadro que se lhe abriu de imediato à visão. Elisa descansava, o corpo magro, o rosto mais profundamente vincado de rugas e os cabelos mais grisalhos. No entanto, junto dela, estirava-se um homem desencarnado, aquele mesmo sobre o qual atirava tantos anos atrás, ao desvairar-se pelo ciúme. Estacou, aterrado. Num átimo, recordou a última caçada que empreendera, integrando uma equipe de 3 companheiros, e no qual adquirira o remorso e o sofrimento que se lhe haviam acompanhado grande parte da vida. Sim, aquele homem sem corpo físico era Dedé, o colega de meninice, ou melhor, Desidério dos Santos, o assassino, cuja sombra supunha ele havera removido para sempre da própria casa. Acusou-se ará-lo de arrependimento, transido de angústia, como arrostar o adversário, a injuriá-lo no próprio tálamo. Fantine chorava para dentro de si, ralado de desespero. Motivos poderosos tinham Ribas, o instrutor, delongando-se-lhe a volta. Horas antes descobrira na filha a rival de Evelina, e ali diante dele, ao pé de Elisa, se estendia o inimigo triunfante, dominador. Aguentaria com êxito os desafios que a vida lhe propunha depois da morte? De certo, rentearia por fim com o homem que não suportava. Ambos desencarnados se defrontariam agora. Quais estavam?
tais quais eram. Diligenciou Fantine a serenar-se e estugou um passo adiante. O antagonista, em silêncio, deitou-lhe um olhar sarcástico, ostentando a tranquilidade de quem se sabia no momento esperado, mas, com estupefação para ele, Ernesto, a esposa, anotou-lhe a presença e desferiu gritos terríveis. Maldito! Maldito! Rugiu ela, positivamente obsediada, na penumbra do quarto, que o luar filtrava pela vidraça fracamente aluvida. Fora daqui, tinhoso! Fora daqui, assassino! Assassino! Socorro, Dedé! Socorro, Dedé! Leva esse infame para fora! Sai, Ernesto! Sai, matador! Matador! Entre mentes, Caio e Vera invadiram a peça, terrificados. Fez-se luz forte. A jovem acercou-se da genitora que bradava impropérios, segurando a própria cabeça entre as mãos, no esgar de espanto, e tentou consolá-la. Mãezinha, que há? Estamos aqui, não precisa temer. Ah, minha filha, a enferma soluçou. Seu pai, aquele infeliz. Agarrou-se à moça qual criança assustada e esticou o clamor, dando à serpa a impressão de uma alienada mental, no mais fundo desequilíbrio. Seu pai está aqui, aquele canalha. Não quero vê-lo. Defenda-me, pelo amor de Deus. Voltemos para São Paulo hoje mesmo. Tire-me daqui. Dos olhos tristes de Ernesto o pranto jorrou em maré angustiada. Tantas vezes acariciara projetos de reencontro, tantas vezes imaginara-se pássaro distante do ninho, faminto de repouso na úsnea tépida. Entretanto, chegava até ali, na condição do hóspede indesejável, abominado pelos seus. Elisa, implorou. A conturbada esposa que trazia as faculdades psíquicas desordenadas não lhe lombrigava a figura espiritual, depois que a luz mais viva se derramou no ambiente. No entanto, lhe assinalava a voz comovida e firme a repetir suplicante: Elisa, Elisa, ouve, eu sempre te amei. Estabeleceu-se a conversação entre os dois, sem que a filha e o namorado conseguissem ouvir senão metade. Cala-te, infame. Recuso uma afeição que sempre detestei. Por que te alterastes assim? Hoje sou livre para dizer o que me vem à cabeça. Mas quando juntos, eu era a escrava que algemada ao Senhor. Entretanto, sempre afirmaste que me querias bem. Sempre te desprezei, isso sim. Oh, meu Deus! Quem fala em Deus? Um assassino? Por que tanta crueldade? Dedé me falou que não passas de um matador. Nessa altura do diálogo, fundamente estranho para os dois ouvintes encarnados que o acompanhavam pelo meio, Serpa inquietou-se e, confessando-se incomodado ante os delírios da enferma, passou a esquadrinhar a casa em busca de medicação que lhe sedassem os nervos. O entendimento, contudo, entre a obsediada e o marido prosseguiu sem pausa. Ouve, Elisa, mendigou Fantine em pranto. Não nego haver cometido grandes erros, mas invariavelmente por sua causa, pelo extremado apego ao teu carinho. Balela, gargalhou a interlocutora, entre a ironia e a demência. Desde que arrasta Dedé, passei a gostar dele. A qualquer momento a que vinhas em casa, isso acontecia sempre para a infelicidade nossa, porque vivíamos juntos aqui, antes da tua morte, e vivemos juntos depois. Olha esse quarto.
Dedé está no lugar onde sempre esteve. Semelhantes declarações foram suplementadas de informes sobre os quais pede a caridade que se faça silêncio. Ernesto chorava, ao passo que, defronte dele, o adversário desencarnado sorria escarnecendo. Nesse ínterim, o advogado surgiu, trazendo a injeção calmante com que Vera socorreu a doente, agitada. Daí a instantes, a senhora Fantine atirou-se ao travesseiro, desfigurada, abatida. E justamente quando Ernesto transpunha a porta de retirada, Desidério dos Santos, o inimigo, saltou do leito em que jazia parado e tomou-lhe a frente, desferindo brandos terríveis.